Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saudamos com alegria nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas, O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Quando pensamos em livre-arbítrio, a primeira ideia que nos vem à mente é a de liberdade. Quando pensamos em justiça, pensamos na garantia de nossos direitos. Mas o que é liberdade? É fazer o que bem entendemos? Seguramente não. Como nos ensina Emmanuel, no capítulo 16 da obra Ceifa de Luz, ao refletir sobre o versículo 1 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, na qual o grande apóstolo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Então, sobre esse versículo 1, lá do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, Emmanuel vai fazer uma reflexão e da qual nós extraímos dois fragmentos. No primeiro, o benfeitor diz assim: Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Então a gente percebe que Emmanuel chama a atenção de que todos nós, assim como Jesus, temos nossas lutas, nossos conflitos no âmbito pessoal das nossas atividades, no nosso dia a dia, com a família, no trabalho, na casa espírita, na vida social. E que nós vamos encontrar por esse caminho lá afetos e desafetos, afetos incompreensíveis que não entendem a gente. Vamos encontrar companheiros de jornada com suas fragilidades. Vamos encontrar pessoas que não concordam com a gente, pessoas que até nos combatem, nos perseguem. Mas que nada disso, como diz Emmanuel, fez com que Jesus retrocedesse em relação à hierarquia, em relação a Deus, à vontade do Pai. Lembrar lá quando nós recitamos o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Nem tampouco retrocedeu de sorte a comprometer a segurança da vida comunitária, da vida social que ele levava. Ele sabia que todas aquelas pessoas, independente de como pensassem, de como procedessem, faziam parte do seu rebanho. E que ele tinha vindo não para os sãos, mas para os doentes. Do conselho emanuelino depreende-se que o dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. E não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Quando nós cumprimos com as nossas obrigações, com os nossos deveres,
esse cumprimento de tudo que fazemos, ele dá a ideia exata da nossa ação. Uma ação com independência. Uma ação por vontade própria, não por subordinação a isso ou aquilo. Mas aí o Emmanuel chama a atenção dizendo que não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Ou seja, todos nós precisamos cumprir com as nossas obrigações e ter o desempenho o melhor possível. Dar qualidade ao nosso desempenho. Claro que pautado no Evangelho de Jesus. Na obra O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, foi perguntado a Emmanuel na questão 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? Pergunta interessante. O homem educado, não apenas nas boas maneiras, mas o homem que adquiriu conhecimento, que está progredindo do ponto de vista intelectual. E o benfeitor respondeu: é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Ou seja, a nossa atenção conosco mesmo está exatamente em cima dessa questão da independência que nós temos. O fato de sermos independentes não nos dá o direito de fazer o que bem entendemos. E aí nós precisamos exercer uma grande vigilância. A vigilância no pensar, a vigilância no falar, a vigilância no fazer. E o Emmanuel continua dizendo: quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, aquela ideia de ficar fiscalizando a vida alheia, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Muito interessante essa observação e, ao mesmo tempo, esse puxãozinho de orelha que Emmanuel dá em todos nós, né? Quando a gente fica fiscalizando a vida alheia, a gente esquece que a nossa vigilância sobre nós mesmos está deficiente. Ele chama de desastrosa deficiência. E diz em seguida algo que é senso comum na humanidade. A liberdade de alguém termina quando começa a do outro. A minha liberdade termina quando começa a do meu próximo. Mas todos, indistintamente, um dia, vamos responder por isso junto à verdade divina. Estaremos todos nós no tribunal da consciência. Todas as vezes que desencarnamos e voltamos ao plano espiritual, nós vamos ter que enfrentar esse tribunal da consciência. E aí nós veremos o quanto que nós tomamos conta da nossa liberdade com a mesma intensidade e preocupação que a gente toma conta da liberdade do outro. Mas numa outra obra do Emmanuel com Chico Xavier, obra essa intitulada Fonte Viva, o benfeitor Emmanuel reflete sobre uma afirmação de Paulo que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Anteriormente, nós tínhamos visto a reflexão que ele fez sobre o capítulo 16 da Ceifa de Luz, em que ele refletiu o versículo 1 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Agora, na obra Fonte Viva, ele vai refletir sobre o versículo 7 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo disse: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.
Pode parecer enigmática essa frase, não é verdade? Mas não é. O que pretendia o apóstolo dos gentios? Dizer-nos que a verdade está aí, está posta e dita. E percebê-la é decisão de foro íntimo de cada um de nós. Uma questão de liberdade, sem dúvida. O entendimento nós conquistamos à medida do conhecimento que nós auferimos. E, em especial, aqueles que professam a doutrina dos Espíritos já têm esse conhecimento. Claro, se estudaram. E o Emmanuel disse mais, nessa reflexão sobre o versículo 7 do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Você pode conferir isso lá na página 10 da obra Fonte Viva. Olha que interessante. Ele faz uma analogia, uma comparação entre a exposição da verdade para nós, o nosso confronto com a verdade, a nossa relação com a verdade, que devemos fazê-lo à luz do Evangelho. Então ele compara essa circunstância com aquela pessoa que olha para o céu, mas não consegue ver as estrelas. Que ouve uma sinfonia, mas não consegue perceber as notas. O famoso faz por fazer, mas não consegue auferir nenhum tipo de conquista, de conhecimento, de progresso, pela dedicação naquilo que está fazendo. Lembrar que, quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Então, a parte escura que todos nós ainda possuímos, ela precisa ter a sua janela aberta para que o sol de Jesus, o sol do Evangelho do Cristo, nos visite. E nós temos que fazer isso por uma decisão íntima de cada um de nós, livre-arbítrio, pura liberdade. Por isso que o Emmanuel, lá nessa lição, que está na página 10 do Fonte Viva, diz: dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Olha que interessante. Faz um trocadilho absolutamente inteligente. Temos que nos dedicar à graça da lição, à lição do Evangelho, sim. E ele está dizendo algum esforço, ele não está dizendo muito esforço, total esforço, super esforço. Não, algum esforço. A graça da lição. E aí a lição, depois de aprendida, depois de meditada, depois de praticada, trará para nós as suas graças. Ou seja, as benfeitorias espirituais que todos nós haveremos de conquistar. Agora, tem que haver esforço. Não virá por decreto, nem por milagre, mas uma conquista diária mediante o esforço que nós empreendamos. Nós precisamos compreender que o espírito, esteja reencarnado ou não, ele está numa condição ou noutra, temporariamente submetido a deveres inevitáveis. Nós temos deveres inevitáveis, temos obrigações que não podemos fugir delas. E a principal obrigação que nós temos, encarnado ou desencarnado, é a do progresso do espírito. Agora, nós dispomos do nosso livre-arbítrio para melhorar ou comprometer qualquer situação.
Depende da nossa escolha. Depende da nossa liberdade em usar com sabedoria o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. No capítulo 29 da obra Amanhece, também do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier, esse capítulo 29, ele intitula-se Lições de Trânsito. Olha que interessante. O Emmanuel vai oferecer uma interessante analogia para falar da importância da liberdade de escolha, comparando a reencarnação terrena com uma viagem que alguém resolve fazer, resolve empreender. E é muito interessante, inteligente e gostoso da gente ler, de ouvir essa analogia que o Emmanuel apresenta. Ele diz assim: imaginemo-nos assumindo o compromisso de realizar certa viagem na Terra, que, no caso, seria uma nova reencarnação. Então, essa viagem na Terra vai ser a nova encarnação. Nas diretrizes do inevitável estão ingredientes importantes. Então, ele diz que nesta viagem existem componentes extremamente importantes, que ele chama de ingredientes. Como sejam? Aí ele vai apresentar quais são esses ingredientes. O carro da viagem, significando o corpo físico. As companhias, aquelas pessoas que você leva com você para a viagem, expressando a equipe familiar. A existência, a estrada a percorrer. A tarefa de base, o progresso. Mas a viagem exige a obediência aos sinais. Esses sinais que a vida nos oferece a cada segundo da existência. Sinais que Deus manda para a gente permanentemente. O acatamento às ordens do guarda, do grande vigilante do planeta Terra, o nosso governador amado, o nosso Jesus. A apresentação de documentos legais, o nosso conhecimento. O nosso conhecimento. Tudo que nós amealhamos em termos de conquistas do conhecimento. A condução de recursos socorristas indispensáveis à sustentação do veículo. O veículo é o corpo físico. O tratar bem do corpo físico, o respeito ao corpo físico. A harmonia entre o corpo e o espírito numa convivência pacífica, inteligente. O pagamento de pedágio. Quantas vezes nesta existência nós somos obrigados, somos chamados a pagar os próprios erros cometidos nessa existência. Nós temos que ter consciência de que nesta estrada da vida, em determinados momentos, é uma via pedagiada, nós vamos ter que pagar algum tributo para continuar a viagem. Não apenas o cumprimento das nossas obrigações, não apenas a reparação dos nossos erros, muito mais do que isso. Diz o Emmanuel que nessa viagem tem os riscos naturais. Sim, a existência humana é um grande risco. E nós temos que viver com sabedoria, com inteligência, com fé,
com coragem, com resignação, para poder enfrentar estes riscos naturais. Lembre-se, dentro do carro, fazendo a viagem, estão outras pessoas, as pessoas com quem nós convivemos, a família, no trabalho, na casa espírita, na vida social. Tudo isso implica no aparecimento do que o Emmanuel chama de riscos naturais. E aí ele diz assim: no campo da ação livre, ser-nos-á lícito considerar os pontos seguintes: a proteção em favor da máquina, para que a máquina nos corresponda à expectativa. Quem é a máquina? O carro, o corpo físico. Então, cuidar bem dele, protegê-lo. Nada de excessos ou extravagâncias que poderão comprometê-lo. A observância aos preceitos do trânsito, como deve ser a minha vivência humana. O que devo respeitar? As leis divinas, são elas que vão reger a minha viagem. A colaboração espontânea com aqueles que nos cruzem o caminho para que acidentes sejam evitados. Olha que interessante. Muitos estão cruzando o nosso caminho, desde a unidade mais simples, que é a família, mais básica, até a nossa vida social. E nós devemos ser pessoas colaboradoras, proativas, que ajudam, que se interessam pelo outro. Chamados ou não a colaborar, nós devemos estar sempre presentes. Emmanuel diz: o cuidado nas ultrapassagens. Quantas vezes nós queremos fazer além do que é permitido? Especialmente permitido pelas leis divinas. Ele recomenda a cautela contra brincadeiras e imprudências. Quantas vezes nós não levamos a sério as coisas que nos acontecem e que trazem lições dentro delas, ou brincamos com essas circunstâncias e invariavelmente nos damos mal. O apreço para com as autoridades, que não são apenas as autoridades, no caso do trânsito, as autoridades do trânsito, mas no caso dessa viagem que é a vida, a principal de todas as autoridades, que é a nossa consciência. Emmanuel recomenda a abstenção de avanços temerários. Não se vai avançar o sinal. Não se vai fazer ultrapassagem pela direita. Não se vai andar no acostamento da vida. Todas as vezes que nós descuramos do Evangelho e fazemos coisas sem estarem referenciadas nesta carta de amor que Jesus deixou para nós, invariavelmente o resultado é fragoroso. Diz Emmanuel: o sustento da atenção no trabalho. Quem dirige numa viagem tem que dirigir com atenção. Atenção no trânsito, atenção nos outros que estão no trânsito, atenção em si mesmo. A previsão de crises prováveis, com os elementos de solução aos problemas que possam surgir. Nós não devemos ser surpreendidos, pegos de surpresa, porque a existência prevê isso. Pode haver uma crise? Não só pode, como vai acontecer. Agora, nós vamos ser surpreendidos por ela ou já temos minimamente
uma possível solução para a crise. E Emmanuel encerra dizendo: segundo é fácil de ver, em qualquer viagem terrestre estão juntas as obrigações fatais e as decisões independentes, em função concomitante. Olha que interessante. Qualquer que seja a viagem que você faça, sempre vão ter obrigações fatais e decisões independentes. Obrigações que nós não podemos deixar de tomar de jeito e qualidade alguma. E decisões que muitas vezes nós vamos ter que tomar, até surpreendidos pelo fato de elas serem inusitadas. Mas nós vamos precisar ter que tomar. De repente alguém dá uma freada na sua frente. Se você não estiver atento, você bate na traseira. Você não vai andar em altíssima velocidade numa pista molhada. Agora, antes de sair de casa, com absoluta certeza, você vai checar a qualidade dos seus pneus, a calibragem dos pneus, a estabilidade do veículo, se está devidamente abastecido, se a troca do óleo foi feita, se os freios estão bons. Todas aquelas decisões que se tomam antes de fazer uma viagem. Aí ele diz: assim é a romagem da reencarnação nos caminhos planetários. Ou seja, toda vez que nós reencarnamos, que chegamos para essa viagem na Terra, nós temos uma série de obrigações, de responsabilidades que nós precisamos tomar. Ter cuidado. Na epístola de Tiago, tem um versículo, lá no capítulo 1, o versículo é o 25, em que Tiago disse: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então ele está dizendo, Tiago, que para alguém se dar bem, ser bem-aventurado naquilo que faz, ele tem que estar atento à lei de liberdade que ele pratica e persevera, e não pode, em relação a ela, ser um ouvinte esquecido. Eu não me lembro. Até talvez eu tenha ouvido falar. Ele tem que internalizar perfeitamente as responsabilidades que a liberdade confere ou exige e perseverar no cumprimento dessa liberdade. Aí o benfeitor Emmanuel, na obra Fonte Viva, só que agora no capítulo 8, intitulado Obreiros Atentos, vai refletir sobre esse versículo da Epístola de Tiago, esclarecendo-nos que o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Não esqueçamos que a lei de liberdade é uma das leis morais que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Então é interessante o que Emmanuel reflete sobre esse versículo 25 da Epístola de Tiago, dizendo que o discípulo da Boa Nova, mas ele não basta ser discípulo, ele coloca uma condição essencial, que realmente comunga com o Mestre. Não basta se dizer discípulo, mas tem que comungar com o Mestre. Então esse discípulo, ele compreende todas as obrigações, todos os deveres que estão a ele relacionados.
E ele pratica a lei de liberdade com muita responsabilidade, porque ele sabe que tudo que ele plantar, ele vai colher. Não tem como fugir dessa lei. E ele diz mais: o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, então ele coloca dois extremos da condição social, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Ele faz uma comparação inteligente. Ele diz que as nossas obrigações na posição de agir e de servir são análogas ao nosso ato de respirar. Quando nós inspiramos o oxigênio e devolvemos o gás carbônico. E ele chama de dever. Está integrado com o dever que lhe cabe. Todos nós temos importantes e graves responsabilidades na vivência da existência. Como eu disse anteriormente, a lei de liberdade é a nona lei moral, que está capitulada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas questões de 825 a 872. E quando a gente lê as leis morais, a gente percebe que ninguém pode gozar de liberdade absoluta. Por isso que os espíritos superiores disseram lá: todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ou seja, ninguém prescinde da colaboração alheia. Como a questão da liberdade leva ao livre-arbítrio, lá em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 843, perguntou aos colaboradores espirituais: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os venerandos benfeitores responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Resposta curta e objetiva. Se ele pensa, se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a de trabalhar. E diz mais que se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos uma máquina. Alguém programaria, acionaria o botão e a gente trabalhava. Nós precisamos compreender que o livre-arbítrio é uma conquista do espírito no longo curso da sua evolução. Nenhum espírito é criado por Deus com seu livre-arbítrio pronto e acabado. Isso não acontece. Somos criados simples e ignorantes. E é no périplo das reencarnações que nós vamos nos aperfeiçoando e desenvolvendo, inclusive, o livre-arbítrio. E sendo algo construído dia após dia, é necessário que o espírito, encarnado ou não, esteja atento às solicitações do mundo, separando o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto. Isso vem através da liberdade de adquirir e aplicar os conhecimentos, de usar o livre-arbítrio, a capacidade de decidir por si mesmo. Em O Livro dos Espíritos, os colaboradores de Kardec disseram: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. É preciso ter vontade para poder agir com liberdade. A vontade é a grande gerente das nossas decisões. Se não houver vontade, nada se fará.
Mas a segunda parte desta reflexão diz respeito à justiça divina. Do ponto de vista etimológico, justiça é um substantivo feminino que pode significar qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber e avaliar o que é direito, o que é justo, como também pode ser o reconhecimento do mérito de alguém e de algo. Isso do ponto de vista etimológico. Agora, nestes significados etimológicos, existem duas palavras que eu considero importantes: justo e mérito. E a justiça divina se liga a esses dois elementos, ao justo e ao mérito. E agrega um terceiro elemento que forma uma trindade importante, um banquinho de três pernas, como eu costumo dizer, que é a misericórdia. Na questão 875 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: como se pode definir a justiça? E os espíritos responderam: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Se eu quero que o meu direito seja respeitado, eu preciso respeitar o direito alheio. Nós temos, e nós ouvimos falar muito em direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos, mas pelo menos eu nunca vi a Comissão dos Deveres Humanos. Todos nós brigamos pelos direitos. E qual é o esforço que fazemos no cumprimento dos deveres? Se nós fizermos um comparativo entre a justiça dos homens e a justiça divina, a gente vê que Jesus, lá no versículo 27 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, disse algo extremamente importante: a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é justiça. Nessa sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais que perpassam a humanidade. A cada um segundo as suas obras. Nada mais justo do que isso. Qualquer coisa fora disso seria uma injustiça. Do ponto de vista divino, Deus é soberanamente bom e justo. Então você poderia perguntar: de que maneira essa justiça se estabelece? Que mecanismo coordena essa distribuição com justiça? Vamos lembrar que a justiça dos homens, a justiça humana, está calcada, está pautada na legislação humana feita pelos homens, com base lá nos códigos legais que os próprios homens criaram, através do poder legislativo. Quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas especializadas nesses códigos analisa o processo, julga e define as penas aplicáveis ao réu. É assim que funciona a justiça humana. A duração da pena é estabelecida pelo juiz, depois de correr todo um processo jurídico para um efetivo julgamento da circunstância, do problema.
Então a gente pode concluir que a justiça dos homens se alicerça finalmente no arbítrio, segundo a visão dos magistrados. Claro que ele leva para essa decisão todo o conhecimento jurídico que ele tem. E a justiça divina? Como é que ela funciona? O que entendemos por justiça divina? Básica e objetivamente é a justiça de Deus, claro. A justiça de Deus é justiça divina. E Deus é soberanamente bom e justo. Portanto, não há apaniguados na justiça divina. A lei divina de justiça se baseia num tipo de meritocracia complexa, onde o espírito possui ampla liberdade de expressão e de atitude, o livre-arbítrio. E com isso ele goza da possibilidade de agir com total liberdade, mas atentando para as consequências diretas de suas atitudes, de suas condutas, perante as leis de Deus, perante as leis divinas. Todos nós temos total liberdade para fazer as coisas. Total liberdade para pensar, para dizer, para fazer. Mas nós temos que pautar o pensamento, a fala, a execução, a ação de acordo com as leis divinas, porque se nós ferirmos essas leis, aí teremos que prestar contas. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. A consequência pode ser boa ou pode ser má, a depender do que fizemos. Precisamos entender que a justiça de Deus é a única, infalível e perfeita. Ela é universal. O olhar dela é holístico. Ela vê a realidade, toda a realidade de todos os fatos. Mas precisamos considerar algumas premissas para o entendimento da lei divina, da justiça de Deus. A primeira premissa são os atributos da divindade. Ou seja, aprendemos que Deus é onipotente, ou seja, Ele pode tudo. É onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. E é onipresente, ou seja, está em toda parte. Isso nós sabemos. Mas aí, a dialética materialista, a partir desse conceito de onipotência, onisciência, onipresença, ela faz uma pergunta de forma mordaz. Ela diz: se Deus pode tudo, sabe de tudo, e está em toda parte, por que Ele deixa acontecer o mal? Perdão. A dialética materialista pergunta exatamente isso. Ora, Deus pode tudo, sabe de tudo, está em toda parte, por que Ele permite que o mal aconteça? Recordemos mais uma vez que um dos atributos da divindade é ser soberanamente bom, justo e infinitamente misericordioso. Daí decorre a perfeição absoluta de Deus. E nós buscamos a perfeição relativa. Na visão espírita, Deus jamais condenará uma criatura sua ao castigo eterno. Pois ao criar o espírito, tinha e tem ciência dos erros que essa criatura cometerá ao longo de sua vida, de suas existências.
e logo cometeria erros imperdoáveis, que a levariam ao castigo eterno, se Deus pensasse dessa forma. Mas, considerando que Ele é infinitamente misericordioso, Ele vai dar ao faltoso, àquele que erra, qualquer que seja a falta, porque o espírito jamais poderá ser infinitamente mau, uma oportunidade a mais para refazer a vida, para corrigir os erros. Esse é o pressuposto básico da misericórdia divina, da justiça divina, melhor dizendo. Deus é bom, Deus é justo, Deus é infinitamente misericordioso. E é pela misericórdia que Ele está sempre concedendo oportunidades a mais para refazer a vida. Como é o nome dessa oportunidade? Reencarnação. Cada vez que reencarnamos, recebemos nova oportunidade de corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Considerando que as encarnações são todas solidárias, elas são interdependentes e se influenciam. Lembremos ainda que também na visão espírita, Deus é o Deus Pai, que ama incondicional e desmedidamente todas as suas criaturas. Por isso que nós dizemos que, sendo Ele soberanamente bom e justo, Ele vai distribuir a sua justiça com misericórdia. O segundo pressuposto ou premissa que nós devemos considerar é a do mecanismo de operação da justiça divina. Observemos que esta lei de causa e efeito, que é o mecanismo pelo qual atua a justiça divina, ela está em a natureza. Lembremos lá que no plano físico, a terceira lei de Newton estabelece que quando o elemento material interage com o outro, provocando nele uma força, sofre automática e instantaneamente uma força contrária de mesma intensidade. É a lei de causa e efeito, do ponto de vista físico. Assim também é no plano espiritual. O espírito tem a liberdade de ação. Todos nós temos a liberdade de ação. Pode agir corretamente, ou seja, de acordo com a lei divina, produzindo como resultado o próprio progresso e, consequentemente, felicidade e satisfação. Mas também pode agir de maneira contrária à lei divina. E, nesse caso, vai experimentar frustração, sofrimento, até compreender a lei de uma forma melhor, de um modo adequado. Esse é o grande mecanismo. Nós sabemos que tudo que for plantado será colhido. Caso contrário, seria uma tremenda injustiça. Quem planta amora não vai colher maçã, vai colher amora. Nós precisamos entender que a consequência dos nossos atos se dão de forma direta e natural, não tem intermediário. O que nós fazemos de errado, colheremos o errado que plantamos. Não tem terceirização. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural. E ela cessa naturalmente quando houver o arrependimento efetivo
e a reparação da falta. Aquela tríade que nós conhecemos de tomada de consciência, remorso e reparação. Na justiça divina não tem 2 pesos e 2 medidas. As leis são absolutamente imutáveis e imparciais. E não pode, ou não podem, ser enganadas. Talvez um exemplo torne mais fácil o entendimento. Se alguém resolve, por exemplo, beber uma dose considerável de veneno, de maneira natural e direta, aparecerão as consequências no organismo. Não é preciso que alguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo do indivíduo que bebeu o veneno. Não. Simplesmente o resultado do veneno aparece naturalmente, de forma direta. Aí você pode perguntar, castigo? Não, não é castigo. É uma consequência natural derivada do ato de ter tomado o veneno. Da sua livre escolha, do seu livre-arbítrio, que optou por envenenar-se. E os efeitos que o veneno vai produzir no corpo físico não fazem distinção se é pobre, se é rico, se é religioso, se é ateu, se é criança ou se é adulto, se é velho ou se é novo, não. O efeito do envenenamento é único em todos os corpos. Destrói as células. Para efeito didático, os efeitos dos atos praticados por qualquer um de nós, eles podem ser classificados em imediatos, médio prazo e longo prazo. Tudo aquilo que nós fazemos tem um efeito, tem uma consequência. O que é efeito imediato? É aquele que acontece logo, imediatamente após a ação. Por exemplo, uma manobra intempestiva no trânsito e você, pumba, causa um acidente. De imediato. Cometeu o erro, acontece a consequência, aparece a consequência. Aquela palavra ofensiva que de imediato recebe uma resposta grosseira, às vezes. Isso são efeitos imediatos. E os de médio prazo? Bom, são aqueles que se manifestam algum tempo depois da ação praticada. E normalmente essa ação é recorrente, ela é sempre repetida. Por exemplo, as consequências da glutonaria, de quem gosta de comer muito sempre. Uma hora lá na frente vai aparecer a consequência natural daquele hábito de comer muito, todos os dias, sistematicamente. Temos que colocar esse exemplo também naquelas pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, têm o vício da bebeiragem. Todo dia bebe, todo dia, dia após dia, e às vezes em quantidades cada vez maiores. Um dia haverá uma consequência orgânica natural para aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Mesma sorte das pessoas que usam drogas. Mas também existe efeitos de médio prazo, como aquele constrangimento torturante de alguém que desencarnou por conta de um aborto praticado voluntariamente. Se for um espírito revoltado, vai virar obsessor de todos aqueles que estiveram envolvidos no processo do abortamento.
houve o aborto, uma decisão tomada pelo livre-arbítrio, com toda a liberdade do mundo, mas optou que não deveria continuar com a gravidez. Interrompeu a gravidez de forma voluntária, abortou. Naquele feto já havia um espírito. Esse espírito estava programado para nascer, viver durante X anos. Passou por todo um planejamento reencarnatório. Não vingou a gravidez, ele volta para o plano espiritual. A depender de suas conquistas nas reencarnações anteriores, do ponto de vista evolutivo, ele poderá assimilar o golpe ou rebelar-se, revoltar-se e tornar-se um obsessor. E com o tempo, trará os efeitos a médio prazo do ato do abortamento provocado pelas pessoas que não deixaram aquele espírito nascer. E os efeitos de longo prazo são aqueles decorrentes de outras existências e que podem levar séculos para serem expiados. Geralmente, quando o efeito aparece de causa que ficou há muito tempo no passado, a pessoa atribui ao destino, a pessoa também diz que é castigo de Deus, que é má sorte. Porque sem dúvida que nós, numa existência qualquer, expiaremos as nossas imperfeições de vidas pretéritas, sem dúvida. O Espiritismo já nos ensinou isso. Nós já sabemos que as reencarnações são solidárias. Diversos instrutores espirituais, entre eles o André Luiz, por exemplo, esclarece que há ações de consequências tão graves e tão fortes que o espírito só vai poder suportar a consequência muito tempo depois de muitas existências, de ter evoluído um pouco, de ter amadurecido, enfim, de ter reunido condições para resgatar o débito. Muitas vezes esse espírito precisa de um longo processo de preparação para retornar à carne, para expiar a sua falta, aquela falta que esses instrutores espirituais consideram muito grave. Esses instrutores dizem que se a consequência desses desatinos, o efeito, se desse num tempo de prazo, num espaço de tempo menor, o espírito não ia ter força para suportar. A gente precisa entender que essa lei, o objetivo dela não é de punir, mas é de educar. Veja que a última lei das leis morais é a lei de amor, justiça e caridade. É a única lei que tem uma trilogia. Também absolutamente indissociável. E o objetivo das leis morais não é para punir o ser humano, é para educá-lo. A terceira premissa, o terceiro aspecto, diz respeito a que as leis divinas não contemplam exceções nem privilégios. Elas são justas e sensatas. As consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. É diretamente relacionado, associado, diretamente proporcional. A consequência dura o tempo que durou a causa que produziu essa consequência. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo as suas obras, sem intermediários. Palavras de Jesus.
Mas você pode perguntar, como muitos perguntam, como podemos conhecer essas leis? Eu vou precisar consultar algum compêndio, algum livro? Assistir alguma coisa? Não. Basta ouvir a própria consciência. Porque é na nossa própria consciência que está esse código divino. O sentido da justiça divina está em nós mesmos. Nesse item, então, Jesus se revelou como o maior de todos os sábios. Por isso que naquela sentença, naquela frase bem sintética, né? Ele ensinou para todos nós o que precisamos saber para conquistar nossa felicidade, quando disse: a cada um segundo as suas obras. Ora, o que tu fizeres para com os outros, a vida te responderá. O que plantares, colherás. O que semeares, colherás. Ora, se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, a gente já pode promover, desde agora, consequências felizes para logo mais, desde que nós realizemos ações, atos felizes, especialmente para o nosso próximo. Se hoje sofremos as consequências dos atos infelizes praticados, basta colher o resultado, sem nos queixarmos de sorte ou da sorte. E saber que nós temos que ter uma conduta ético-moral condizente com o resultado que a gente quer obter. Todas as vezes que eu derrapar na questão ético-moral, as consequências vão ser desastrosas, não tem dúvida. Ora, como depende de nós o aperfeiçoamento, nós podemos, em virtude do nosso livre-arbítrio, prolongar ou abreviar nossos sofrimentos. Da mesma forma que o doente sofre pelos seus excessos, e quando não quer tomar o remédio, ele não prolonga o seu estado de sofrimento? Claro que sim. Nós também vamos ter a possibilidade de nos aperfeiçoarmos mais rápido ou mais lentamente, da forma correta que usarmos o nosso livre-arbítrio, diante de tudo aquilo que a gente faz, diante das semeaduras que produzimos. Se desejamos um futuro mais feliz, busquemos ajustar os nossos atos, a nossa consciência, que é sempre uma guia infalível, às leis de Deus. Caso contrário, incorreremos em erro. E se em algum momento surgir uma dúvida de como agir corretamente, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Também uma orientação de Jesus. E não vai ter equívoco nenhum. Disse certa vez o profeta Ezequiel com muita sabedoria. Está lá no livro do profeta Ezequiel, versículo 11 do capítulo 33. O que foi que disse o profeta? Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Mais misericórdia divina, impossível. Então o profeta, no processo mediúnico, está dizendo:
está transmitindo a orientação de Deus. Qual é a orientação de Deus? Eu não quero a morte do ímpio. Eu não quero a morte daquele que erra, do equivocado, do imperfeito. Não. Quero apenas que ele se converta, ou seja, que ele deixe o caminho ruim e venha viver no caminho bom. Que ele deixe as coisas erradas e faça as coisas certas. É assim que se manifesta e se executa a justiça divina, para a qual o livre-arbítrio nosso é fundamental. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações emanadas, esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.